boa tarde e noite para você. Mais um domingo, dia 4 de outubro, nós estamos aqui no segundo episódio da série Penso Logo Creio. E como a gente disse para você no comecinho, no domingo passado, a gente não vai ficar aqui falando sozinhas, né? Como estávamos Camila e eu, nós temos o propósito de trazer convidados, pessoas que sejam estudiosas da temática que nós estamos nos propondo a estudar aqui, para vir conversar com a gente. E hoje, então, a gente está recebendo o Felipe Anunciação. Daqui a pouquinho ele vai sentar aqui no piano, vai tocar pra gente, vai cantar e vai também nos trazer aí, né, informações sobre o nosso tema. Penso Logo Creio, que é uma proposta de estudo, né, da filosofia dialogado com as escrituras, ok? Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu joinha nessa transmissão, porque você vai ajudar mais pessoas a saberem desse conteúdo, a serem alcançadas, tá? E se tiver com alguma dificuldade aí na transmissão, se estiver travando muito, avisa pra gente, porque é como no domingo passado, se não der certo aqui no YouTube, a gente pode ir para o Facebook, que é uma plataforma usual que a gente já tem utilizado aqui, tá bom? Antes de nós começarmos, vamos fazer uma prece, vamos pedir ao Senhor que dirija tudo o que vai ser feito aqui. Querido Deus, nós te louvamos pela tua proteção, pelo teu cuidado e te louvamos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nos encontrando, mesmo que à distância, para estudarmos sobre a tua palavra, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, sobre o conhecimento tão vasto que o Senhor deixou no mundo e que está acessível para nós. Então nós te pedimos, Pai, que neste momento nos dirija, que o Senhor possa abrir a nossa mente e estar também tocando nossos corações para podermos entender o que o Senhor tem para nós e que o Senhor possa usar o Felipe de maneira poderosa para que ele seja seu instrumento neste momento para nos levar a reflexões e ao entendimento, em nome de Jesus. Amém. Felipe, é com você. Boa noite a todos. deixo lá o meu temor e deste bom lugar
Olá, boa noite. Estamos de volta mais uma vez para continuarmos a nossa temática, né, de hoje. Mais uma vez, quero dizer que estou muito feliz pelo convite, muito feliz pela proposta. Eu acho que uma proposta como essa nos nossos tempos é muito necessário, se faz muito pertinente, né, necessário nesse contexto social que estamos vivendo hoje e também no contexto da nossa igreja, né? Eu acho que é necessário sempre termos reflexões sobre as temáticas que às vezes estão ficando esquecidas, que são pontuais, né? Eu, pensando assim, no tema deste programa, eu trouxe como título Deus e os filósofos e a relação da religião com a ciência. Isso no âmbito histórico, né? Então, eu quero fazer aqui hoje uma abordagem da história que vai desde o judaísmo do Antigo Testamento e até os nossos tempos e como que esses períodos estavam ligados ou não com as ciências, né? Vamos lá. Mas para a gente começar, eu quero trazer aqui duas premissas que são muito importantes. No caso, número 1, a religião judaico-cristã é talvez uma das raras instituições que antecedem a ciência. Porque a ciência, a gente tem que pensar como a gente, mais ou menos, a forma que nós entendemos ciência é do mundo grego para frente, né? Império grego para frente, né? Então, o pensamento bíblico judaico ele vem antes, né? Então, o pensamento bíblico cristão é antes uma das raras instituições que antecedem a ciência como nós conhecemos no nosso mundo ocidental. Mas também esteve participante no contexto científico do Ocidente, inclusive ajudando a dar impulso a essa ciência, mas também ela transborda essa questão científica por ser suprarracional, por ser uma instituição que prioriza a busca pela metafísica, as questões espirituais. Por isso, religião é muito mais amplo do que ciência ou não ciência, ou seja, essa coisa de pensar assim, a igreja está com a ciência, ou então não está. Eu acho que isso é muito pouco para a gente entender o que é a igreja, porque a igreja ela é muito maior do que essa questão de é ciência ou não ciência, ela transborda isso. Por quê? Porque essa premissa fala, ela vem antes da ciência, ela esteve na ciência nesse processo dos séculos anteriores, e ela transborda porque ela tem uma busca espiritual metafísica. E a outra premissa, a segunda, então diz que por isso, a crença bíblica, ela deveria ser pensada como um encontro e, ao mesmo tempo, uma tensão entre ciência e também metafísica. Então, nem é só metafísica, nem é só questões espirituais e também não é só ciência. Então, é um encontro e uma tensão entre as duas. Por isso, a religião cristã, judaico-cristã, ela atravessa todos os âmbitos da existência humana. Pensando nisso, eu decidi fazer aqui um percurso histórico introdutório da história bíblica com a ciência. Vamos ver. Primeiro passo, número 1, judaísmo, lá do Antigo Testamento, que vem antes do pensamento grego que fundamentou a ciência do Ocidente, como nós conhecemos. O judaísmo é uma crença nascida do encontro misterioso entre Deus e Abraão e a sua descendência. Então foi um encontro com o mistério divino que jamais vamos conseguir alcançar totalmente. O encontro com este mistério. Por isso, as questões metafísicas são muito mais evidenciadas do que as ciências humanas nesse período. Mas isso não quer dizer que não existiam influências dos conhecimentos humanos, pois o povo judeu claramente foi influenciado pelos egípcios, pelos babilônicos, pelos assírios, pelos persas, e perto da vinda de Cristo, pelos gregos e também romanos. Né? Para quem conhece a história aí, os últimos 7 séculos antes de Cristo, o pensamento grego foi acontecendo, né? E o germe da ciência
né, como nós conhecemos hoje, começou deste período grego, né? Mas a gente não pode dizer que os judeus não foram influenciados pelos gregos, também pelos povos antigos, como babilônicos, também que eram pessoas muito sábias, né? Existiam pessoas muito sábias. Mas o mais bacana é que mesmo tendo essas influências, o centro do pensamento do povo judeu era a busca do mistério superior, o Deus Yahvé, ser acima dos saberes dos povos. Então podemos dizer que o pensamento judaico primitivo tem as questões espirituais e também metafísicas como prioritárias, né? O homem neste período, ele aprendia de uma outra forma. Nós hoje, como somos muito gregos, né, a gente hoje tem uma teoria primeiro e depois pratica. A gente não experiencia primeiro para entender geralmente, hoje principalmente. Mas o povo desta época primeiro experienciava, e dessa experiência, tanto espiritual quanto da vida prática, eles criavam teorias, certo? Então, antes, eles primeiro estavam vivendo e depois ensinavam. A partir da Grécia que isso foi sendo invertido, né? Então, prática primeiro, aprendizado depois. Então, claramente, nesse período, existia sim uma ciência judaica, só que as questões espirituais e fluídas estavam acima, certo? Então, porque a ciência, como conhecemos, ela é fruto da cultura e da filosofia dos gregos. Pega ali Pitágoras, e vamos pensar pelo menos pelos clássicos aí, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Que são os principais nomes que geraram o pensamento filosófico do nosso mundo ocidental. Certo? Vamos pensar em algumas bases desses homens, por exemplo. Já falei um pouco do mundo judaico, aí vamos chegar no século V aí, antes de Cristo, que aí, a partir desse período, acontece esse boom da ciência e começa-se a se abandonar os mitos e as questões apenas religiosas para buscar as questões racionais. Sócrates trouxe a ideia nova do pensamento que dizia que eu só existo através do saber, ou seja, eu sou só alguém de fato se eu sei. Se eu não tenho conhecimento, eu preciso ter, porque senão eu não vou ser alguém de fato que faça diferença, que traga impacto, né? Então, isso de Sócrates, ele trouxe essa ideia de que penso logo existo, e nunca mais essas bases foram perdidas, né? A questão do saber até hoje traz uma grande diferença entre as pessoas, né? Então, isso é eticamente também questionável, porque há pessoas que nem têm tanto saber assim, mas são pessoas eticamente boas, então isso tem que ser também questionado. Vamos pensar agora em Platão, por exemplo. Platão foi aquele filósofo que dividiu o mundo entre o sensível, que é o mundo que nós vemos, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias perfeitas, como se fosse o céu e o mundo terreno, né? Entre o divino e o mundo corpóreo, entre a carne e o espírito, né? Isso influenciou muito a igreja. A gente vai falar sobre isso depois, mais tarde. E Aristóteles, ele pegou esse platonismo e trouxe para um âmbito mais biológico, matemático e também analítico. Esses são os três principais nomes que estão aí até hoje, nos dando um berço filosófico, intelectual no nosso ocidente. E todos os três, eles priorizavam as questões racionais em detrimento dos mitos e também apontavam para um monoteísmo. Ou seja, eles não criam no nosso Deus, o Deus bíblico, mas eles já apontavam para a ideia de que, de uma forma racional, só tinha que ter um Deus. Então começaram a abandonar o politeísmo, né? Ou seja, era uma ideia de um Deus só, mas ao modo grego, é claro. O cristianismo, ele nasce no mundo romano, após 5 séculos aí desses pensadores, né? Entre 5 séculos. E o cristianismo, ele nasce numa mistura cultural muito grande, né? Entre a crença judaica, entre os pensadores gregos e entre as questões políticas de Roma. Então a igreja nasce nessa efervescência cultural aí. Ou seja, já tinha filosofia muito bem estabelecida, existia uma política muito forte que era de Roma, e existia a crença judaica também já de assim, alguns milênios.
E foi dessa mistura que nasce o cristianismo, né? Que Cristo nasce nesse período. Então, o cristianismo nasce num momento crucial da história humana no âmbito da ciência, política e filosofia, né? Isso é muito importante pensar. Não dá para tirar que o cristianismo ele nasceu nessa efervescência cultural e também filosófica, né? Mesmo que Jesus não tenha tocado nos nomes de Sócrates, Platão e Aristóteles, os primeiros padres, né, da igreja cristã, eles, para fundamentar a fé e o mistério de Jesus Cristo, eles começaram a escrever sobre as questões cristãs com a escrita platônica, né, principalmente de Platão, que foi o pensador mais conhecido naquele período, né? Então, os primeiros padres ali, eles começaram a querer fundamentar a fé para os romanos e os gregos através da escrita filosófica platônica, né? E o grande pensador que fez isso foi Santo Agostinho, no século IV, que, para quem estuda um pouco sobre filosofia e história, sabe que ele foi um pensador que trouxe o platonismo para o cristianismo. A gente tem que tirar da cabeça que eu penso que a igreja cristã ela é somente bíblica. Tire isso da sua cabeça. A igreja cristã ela está cheia de filosofia grega, de Platão, Aristóteles e Sócrates. A gente pode falar sobre isso em uma outra temática, né? Mas, então, ele foi um grande pensador cristão platonizado, né? Ele usou escritos platônicos e neoplatônicos, como por exemplo, foi Plotino, né? Ok. Então, a Idade Média, desde esse século 3 e 4 até o século 12, foi muito baseado nesse cristianismo platonizado, ou seja, o germe, esse pensamento filosófico e científico ficou com a igreja. A igreja levou esse legado de Platão para a história ocidental, que, com todo respeito, tem coisas boas, sim, mas também trouxe muitos prejuízos para a igreja. A gente pode falar sobre isso também em uma temática, não é o tempo para hoje, mas não dá para nós dizermos que só foi coisas boas. A igreja também se perdeu inúmeras vezes por causa do platonismo, né? Mas o que importa pensar é que a ciência, como ela foi acontecendo na história, ela sempre esteve com a igreja também. A gente não pode tirar isso. Aí no século 12, 13, os muçulmanos, eles conheceram Aristóteles, porque Aristóteles foi ficando esquecido, não se tinha acesso aos textos, né, de Aristóteles. E no século 12, 13, começou-se a se redescobrir Aristóteles. E os muçulmanos que começaram a trazer à tona os pensamentos dele. E a Igreja Católica foi, como era o grande boom intelectual da época, porque Aristóteles também foi talvez desses três gregos aí, foi o principal cara que pensa de uma forma científica mesmo, que vai trazer esses fundamentos da ciência como nós conhecemos. Então, São Tomás de Aquino foi o padre e outros também, junto com ele, que trouxeram esse pensamento de Aristóteles para o cristianismo. Então, São Tomás de Aquino foi um cara que mudou o cristianismo. Então, o cristianismo era mais platonizado daí para frente, foi passando a ser um cristianismo aristotélico. E isso, para quem estudou filosofia, eu já dei até um curso sobre isso para alguns irmãos, e quem assistiu sabe qual é a diferença entre o cristianismo platônico e o aristotélico, né? Mas o que é importante pensar é que as bases da ciência que vai acontecer no século XVI para frente, que a gente chama de mundo moderno, que é após a Idade Média, na verdade não começa nesse século XVI, começa com São Tomás de Aquino e a Igreja Católica e também os muçulmanos. Então, ou seja, a Igreja esteve sim no começo do boom da ciência. Inclusive, foi a Igreja que lançou o conceito de universidade, né? Século 12 e 13 foi onde nasceram as principais universidades da Europa, né? Então, esse germe, né, científico, filosófico, vai influenciar filósofos e cientistas do século XVI para frente. Vamos pensar século XV para frente, né? Vamos pensar aí nomes muito importantes para a ciência na história e que, além de cientistas, eram cristãos. Francis Bacon, Descartes, Leibniz,
Malebranche, Isaac Newton, John Locke. Todos esses homens eram grandes filósofos do mundo moderno, ou seja, eu já passei pelo judaísmo, passei pelo cristianismo, passei pela Idade Média e agora estou no século XVI ali, né? Então, foi através de São Tomás de Aquino, com Aristóteles, que foi germinando, e essa ideia das universidades, que deu a situação, que deu a estrutura para que surgisse homens da envergadura intelectual de Francis Bacon, Descartes, Leibniz, Malebranche, Newton, John Locke, depois Kant, Hegel. E só para a gente entender isso, todos esses homens eram cristãos, tá? Francis Bacon, Descartes, que talvez é o principal nome da filosofia moderna, que divide a Idade Média com o mundo moderno, era cristão também. Kant e Hegel também, que já está no século XIX, né? Isaac Newton, que é um grande físico, né? Então, vamos então pensar que esses filósofos que eu estou citando aqui acima, eles eram cientistas cristãos, sim, mas eles questionavam, todos eles questionavam o dogma cristão. Todos eram cristãos, mas todos questionavam o dogma. Ou seja, eles negavam o cristianismo autoritário, aquele cristianismo da autoridade cega, né? Por isso esses homens propunham um novo cristianismo moderno, mais racional. E esse período, Renascimento, né? Renascença, século XVI ali, né? Uma das propostas era trazer de volta os conceitos dos gregos, né? E dos romanos para o mundo moderno, digamos, tentando afastar da Idade Média, certo? Então, esses pensadores voltam a ler com muita intensidade Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, mas trazendo uma outra leitura que não era a leitura medieval. É menos prioritária na metafísica e mais prioritária nas questões científicas. E é deste mundo aí que vai nascer a ciência da questão como a gente conhece mesmo, né? E inclusive nasce um platonismo ainda mais radical com Descartes. Alguns falam Descartes, né? Mas fala Descartes, né? O gênio Descartes mudou a história, né, filosófica ocidental, mesmo que também tenha trago grandes prejuízos em alguns sentidos, mas não é o tema de hoje também, depois a gente pode falar mais sobre isso. A questão é que neste mundo moderno, do século XVI para frente, as questões metafísicas e espirituais vão cada vez sendo diminuídas e a ciência vai crescendo exponencialmente, né? Isso tem a ver com a igreja, como eu estou falando aqui, né? Esses grandes pensadores todos eram cristãos. Pascal também, né? Que era um cara que tinha ganhado prêmios, né, científicos e depois se converteu, né, vendo que para ele as questões espirituais eram maiores do que as questões científicas, né? Mas a questão é que nesse mundo moderno a ciência está crescendo muito mais rápido do que as questões metafísicas. Antes a metafísica estava maior do que a ciência. Agora a ciência vai aumentando e aí vem para um outro desequilíbrio. Agora a ciência está muito acima das questões espirituais, né? Então gera-se outro desequilíbrio, né, para o outro lado. Mas também nos mostra que não tem como tirarmos o cristianismo da história da ciência. Pelo que eu estou falando aqui com vocês, é muito difícil tirar o cristianismo da ciência, porque esses homens todos cristãos eles estiveram na base da ciência como nós conhecemos hoje, né? Se você pensar que Descartes foi o filósofo que disse que todas as coisas deveriam ser provadas, né, explicadas racionalmente, e principalmente através de questões matemáticas e abstratas, né, neurológicas, digamos que ele foi um cara muito importante para a forma que a ciência acontece até hoje. Eu, como artista, tenho um pouco de dificuldade de gostar de Descartes, porque a arte é maior do que os números, né? Mas a questão científica foi muito influenciada por ele, até hoje, né? Aí também se a gente pegar os empiristas do século XVII, como John Locke, Rousseau, que eram homens também cristãos, mas que pautavam as suas ideias na ideia de que tudo deveria ser comprovado pela experiência, né? Então, ou seja, eram homens sérios neste quesito.
Após esses homens, tem ainda um outro pensador muito importante para a ciência e para a filosofia, que era protestante, Kant, né? No século XVIII, que ao mesmo tempo que fez a ciência ainda, as questões filosóficas aumentarem, chegarem num nível ainda maior, ele ainda começou a questionar somente as questões científicas racionais. Ele também coloca a questão que nem tudo a gente consegue entender, né? Que eu acho muito bacana. Talvez Kant seja o filósofo moderno que eu mais goste, né? E Hegel, no século XIX, foi o filósofo que tentou colocar tudo no âmbito do conceito. Ou seja, a partir de Hegel ele tenta a ideia de que tudo pode ser explicado, né? Tanto o absoluto como o nosso finito aqui, né? Eu discordo completamente, mas isso também influencia muito a ciência, porque o pensamento contemporâneo, científico, muitas pessoas às vezes acreditam que é possível chegar numa busca totalizante de algumas respostas, né? Então também Hegel foi um homem que trouxe muita influência para a ciência, não só para a ciência, mas também para o direito, né? Os advogados aí sabem como Hegel é muito estudado entre os advogados, né? Mas aí qual que é o problema? A gente já entendeu aqui que a grande massa dos pensadores eram cristãos, ou também judeus e também muçulmanos. A questão que a gente não pode dizer também que foi só bom, porque o problema é que esses desequilíbrios entre ciência e metafísica, com um grande aumento científico, o homem passou a utilizar a ciência de forma também destrutiva e antiética, ou seja, a ciência sem ética, a ciência sem espiritualidade, ela também pode ser destrutiva. E a prova disso, por exemplo, são as guerras, né? A criação através da ciência das bombas, de armas, tanques de guerra, remédios para se matar pessoas, né? Então, ou seja, venenos. Então você vê que ao mesmo tempo que a ciência foi boa para a humanidade, ela também trouxe muitos problemas se não houver uma ética, se não houver uma questão espiritual também, né? Por isso que eu, pensando em Bergson, que é um filósofo que eu gosto muito, eu acredito que a gente tem que pautar pelo equilíbrio entre espiritualidade e ciência, né? Então, a ciência sozinha, sem uma ética e sem uma questão metafísica, ela gera, além de questões antiéticas e também destrutivas ao homem, ela gera alienação, gera também exploração do outro, a questão das guerras e outras questões ainda muito digamos, que são más para o homem, né? Mas não podemos negar que os próprios cristãos modernos criticavam também essas questões em busca de uma outra forma da gente ver a vida e a nossa realidade, né? E agora o grande problema também, como a mesma igreja que ajudou a fundamentar a ciência passou a sofrer ataques da própria ciência, ou seja, ela ajudou a ciência a ser colocada onde ela está, mas depois a ciência se fragmentou da igreja e a ciência passou a ir contra as questões religiosas, né? Então, o mesmo impulso científico que a igreja ajudou a produzir passou a ir contra ela própria. Talvez por essa questão assim, né? Religião para cá, ciência para lá. Então, o avanço da ciência foi levando a sociedade para um ceticismo, porque a ciência sozinha, sem uma ética e sem uma questão espiritual, ela vai chegando também no ceticismo, né? E se pode observar que o ceticismo ele aparece numa época que a ciência estava chegando no seu auge. Por exemplo, David Hume, né, que é um filósofo cético, que influenciou muito os pensadores céticos e também ateístas, como Feuerbach, como Marx e como Nietzsche e Freud, né? Não dá para tirar que David Hume foi muito importante por ser um dos grandes inovadores do pensamento ceticista, que vai criar as bases para esses pensadores. Freud, Nietzsche, Karl Marx, Feuerbach, que foi talvez um dos primeiros filósofos ateístas, né? Ou seja, a ciência sozinha, sem uma espiritualidade, ela vai gerando um ceticismo, né? Que é outro problema. Ou seja, mas aí tem outra questão, que também nós precisamos ter cuidado. Muitos pastores ensinam assim, não leia Marx, não leia Freud, não leia Nietzsche e tal.
Irmãos, para com isso. Tem que ler. Vocês desculpem, o povo está rindo aqui. Mas tem que ler. Por quê? Porque se você tem fé de verdade no seu Deus, você ler Freud não vai te matar e nem vai te tirar da fé. Não é mesmo? Nem vai te tirar do cristianismo. Eu, por exemplo, quando fiz filosofia, eu não vou te enganar não. Quando eu entrei, eu tomei alguns choques. Mas eu fui lá e li todos esses caras. Eu fui lá e li Marx, eu fui lá e li Nietzsche. Eu já lia antes, né? E tudo. Freud também eu conheço algumas coisas e tal. Mas isso não enfraqueceu a minha fé. Na verdade, fortaleceu mais. Então, a grande verdade é que os crentes de hoje estão precisando de ler mais, né? Porque também só ler a Bíblia e Ellen White não vai fazer você entender o contexto da igreja de fato. Porque uma igreja que não conhece a sua própria história, que não conhece a história da humanidade, não conhece o que a filosofia promoveu para o mundo, é uma igreja alienada. E eu creio que é o que estamos hoje vivendo, uma igreja alienada que acha que ciência não tem a ver com a igreja, e isso é um absurdo, até pela própria história. Então acho que a igreja tem que voltar a se conhecer, inclusive para ver os seus erros e os seus acertos. Então a gente não pode, na minha opinião, demonizar esses pensadores. Nós temos que lê-los e entendê-los. E, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Quando Nietzsche fala que Deus morreu, a gente tem que tomar cuidado, porque ele não falou isso só nesse sentido, né? Porque quando ele fala que Deus morreu, ele quer dizer que a sociedade mesmo não via em Deus uma resposta. Então, na verdade, foi o próprio homem que matou Deus. Não foi que Deus... Até porque Nietzsche era um filósofo muito sábio, ele não era doido de dizer assim, Deus não existe. Ninguém sabe se Deus existe ou não. Eu não sei se Deus existe, nem você sabe. A gente tem a fé, né? Então, até falar que Deus não existe é uma questão de fé, né? Mas ele disse isso porque a sociedade do seu tempo não estava vendo em Deus uma resposta. Então a sociedade matou a Deus. E outra coisa que é importante a gente pensar, lembra que eu falei que o cristianismo pegou muito de Platão? Nietzsche criticava esse cristianismo platonizado. Então, na verdade, ele quer dizer o seguinte: o cristianismo está cheio de platonismo, é o platonismo das massas. Isso que ele falava. Então, a gente tem que ler esses caras e aprender com eles. Porque mesmo que eu não concorde 100% com Nietzsche, ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou, por exemplo, a entender o Jesus antes dessas misturas filosóficas. O Jesus que não tocou nesses nomes, mas que ao mesmo tempo trouxe um pensamento totalmente diferente de todos na história. Então, Nietzsche me ajudou a ser mais cristão, mesmo que ele não fosse. Freud, por exemplo, não falar que Freud era uma pessoa doida, maluca, não. Meu amigo, Freud era um homem trabalhador, judeu, que era muito dedicado, era um cientista dedicado, e que via que a sociedade precisava de certas liberdades para ter menos doenças, né? E então, mesmo que ele tenha uma conclusão ateísta, não dá para tirar a importância de Freud na história. Também Karl Marx, também, mesmo tendo coisas questionáveis, ele conseguiu explicar o sistema econômico e como é que as pessoas são exploradas dia a dia, inclusive por igrejas, que há pastores corruptos. A gente sabe que existem igrejas corruptas, e todo mundo sabe disso. Então, Karl Marx, ele mostrou o sistema econômico, como ele pode ser complicado. Então, na verdade, esses caras, a gente não tem que pegar tudo deles. O apóstolo Paulo fala, entende o que é bom, não é mesmo? Então, eu aposto que se você lê-los e continuar em oração, em uma busca de Deus, você vai ver grandes aprendizados com esses pensadores, né? Eu queria falar disso, que acho que é importante. Estou quase terminando, tá? Então, a gente tem que ter cuidado. Então, mesmo que a síntese desses pensadores não nos interessem, esses pensadores apresentam reflexões que são muito necessárias. E não podemos negar que a igreja, não falo da nossa somente, eu falo das igrejas cristãs no geral, até outras religiões, também cometeram erros na história, a gente não pode negar isso. Por isso, essas críticas são sim pertinentes e temos que pensar sobre elas hoje para não errarmos agora, né? Mas podemos dizer que a filosofia contemporânea, agora estamos no século XIX e XX, né? E também XXI, seria uma contrarresposta aos dogmas autoritários da igreja, das atrocidades das guerras, e uma busca por uma cultura e arte menos presa pelo excesso de razão. Porque também, como eu falei com vocês, só a ciência e só a razão também é um problema. Mas também só a
questão religiosa fanática também é outro problema. Por isso que eu falo do equilíbrio entre ciência e metafísica, né? Certo? Mas o século XVIII e XIX foi muito pautado pela lógica. Isso engessou as pessoas. Então o século XX buscou a arte e filosofia que libertasse dessa prisão conceitual, lógico-racional excessiva. E a busca pelo retorno da fluência da vida. Por isso que a própria música adventista passou a ser mais livre. Por quê? Porque as pessoas estavam cansadas de tantas prisões conceituais. E o mundo bíblico não é tão conceitual assim, né? Isso tem a ver com o contexto histórico que nós temos que estudar, né? Então isso é muito importante. O século XXI está buscando a fluência da vida. Não está conseguindo 100%, mas está buscando a fluência. Então, eu creio que, pensando no que nós dizemos aqui, os judeus viviam, depois aprendiam. Os gregos começaram a ensinar para depois aprender. E isso esteve na base até os nossos dias. Talvez nós tenhamos que voltar a experimentar mais a vida, para entender os conhecimentos teóricos que estão escritos pelos pensadores e também até pela própria Bíblia. Só ler a Bíblia sem uma experiência de fato com Deus é complicado também, né? Então, experiência e conhecimento, né? E talvez a diferença entre o cristianismo tradicional e o pentecostal é esse. Os tradicionais estão muito ligados ao excesso de razão e ao excesso de conceitos prontos. E os pentecostais estão, ao contrário, muito excessivamente na questão apenas da vivência fluida, mas sem uma abordagem intelectual mínima. Então, ou seja, vamos buscar esse equilíbrio. Vamos propor esse encontro, o encontro entre o conhecimento e a fluência da vida e do espírito. Então, para concluir, eu trouxe aqui 3 conclusões. Que a crença religiosa, ela é infrarracional, vem antes, ela também é racional e também ela é suprarracional. Por isso ela é muito vasta e maior do que a ciência. 2. A igreja esteve muito presente na história da ciência. E isso é inegável para quem estuda história e estuda filosofia. E 3. Também o excesso de razão, de lógica e ciência, sem um retorno a experiências mais vivas, moventes e dinâmicas, também é um problema do nosso tempo. Então, para fechar, acreditamos que precisamos aumentar as experiências práticas e metafísicas, espirituais, para equilibrarmos com a ciência. Então, religião, moral, precisam voltar às nossas reflexões humanas junto com a ciência. É isso. Eu continuo? Ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas eu já falhei. Viu e já me perguntei por quê? Se tudo é tão frio, se o sol já eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei, o Deus que tu és ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer.
desta vida eu quero ter. Pai, o medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar, meu Pai. Talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio, se o sol já eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, desta vida eu quero ter. Escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, desta vida eu quero. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por este momento que tivemos aqui juntos para trocarmos algumas ideias sobre as questões religiosas, sobre a nossa igreja e também sobre a filosofia e a ciência. Vivemos um tempo em que as pessoas estão fragmentando tudo como se ciência fosse totalmente distante das questões da fé e vice-versa. Também as questões políticas estão também, estão muito nos seus extremos. Ó Deus, eu quero pedir aqui que o Senhor possa nos fazer ter um pensamento mais sintético, que possamos nos unir mais, pensar mais de forma que as pessoas não se façam mal umas às outras, que possamos buscar andar mais unidos, aprendendo a lidar com as diferenças também uns dos outros, que possamos pensar que as diferenças não fazem mal, mas bem, que possamos saber lidar com aquilo que o outro pensa e que eu não concordo, que eu possa aprender, Deus, a lidar com o outro, com o diferente. O Senhor, através das suas práticas aqui na terra, nos ensinou a estar com todas as pessoas, independente dos seus problemas, daquilo que elas são ou do que elas pensam. Que possamos, ó Deus, ter paciência, que possamos buscar mais de Ti também o amor a todas as pessoas e que Teu Espírito Santo possa nos mover para este caminho. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim desse segundo capítulo e, Felipe, a gente quer agradecer demais, tá, por você ter se disposto a vir aqui compartilhar o seu conhecimento. A gente não falou lá no começo, mas a gente, quando divulgou, disse, né? O Felipe, além de músico, ele também fez um mestrado em filosofia. Então, por isso que ele falou assim tão ampla e profundamente pra gente, né? Desse contexto histórico,
da religião e da ciência, né? E como é que a filosofia dialoga com isso, e trouxe de maneira incrível pra gente a importância do que a gente está se propondo a fazer aqui. Então eu quero agradecer demais. Obrigado. E Deus continue te abençoando. E quem sabe ele não volta no próximo capítulo e até o final da série, né? Pode contar com a gente. Eu estou muito feliz com essa proposta e que vocês continuem firmes. É muito importante isso. Amém. Um abraço para todo mundo. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe. E esse episódio vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Compartilha, se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha e incentive mais pessoas a se inscreverem também, ok? Um abraço. Boa semana, fique com Deus. Boa noite.